Olá pessoal, estamos iniciando mais um SaúdeCast São Paulo da Secretaria Municipal da Saúde aqui da capital. O entrevistado de hoje é o Dr. José Alberto de Lima Nassif. Ele é assessor da Diretoria de Medicina Intensiva e Emergência do Hospital Campo Limpo. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco, viu? Eu agradeço o convite, estamos aqui à disposição. Nós vamos falar hoje sobre infarto. E eu já queria começar perguntando, doutor, quais são os principais sintomas da pessoa que está ali infartando? O infarto do miocárdio, os sintomas são uma coisa individual, varia de pessoa para pessoa. Existe a dor típica, que é aquele paciente que chega para você com dor no peito, com sensação de opressão, com sudorese, com mal-estar. Esse paciente é o que a gente chama de dor típica, e ele já chama bastante atenção no sentido de ser um infarto do miocárdio. Tem aqueles outros pacientes que têm a dor, ela vai irradiada para o braço, ou para o queixo, ou para as costas, também são compatíveis com infarto. É de início agudo e com uma duração acima de 30 minutos. E você tem aqueles outros pacientes que têm uma dor no peito, mas não está relacionada a isso, está relacionado a movimento, a tosse, a respirar. Então ele pode ter um problema na pleura, não ser um problema diretamente no coração. Ele pode ter uma dor que está tendo uma evolução prolongada de 4, 5, 6 dias, e aquilo lá ser uma pericardite e não ser um infarto do miocárdio. É importante ter essa história do paciente, porque inclusive algumas doenças que têm uma dor semelhante têm contraindicação do uso de fibrinolítico. Então você precisa, a história do paciente é fundamental você ter, para você mais ou menos ter uma ideia do que é que o paciente está apresentando. Até mesmo isso que eu ia perguntar, doutor, como que vocês diferenciam? A pessoa chegou com uma dor, não, essa dor aí a gente descarta, essa dor realmente é uma dor de infarto, como que é esse diagnóstico? Então, é uma dor de início súbito, onde o paciente normalmente ele tem alguma repercussão, ele tem sudorese fria, ele tem um aperto no peito, ele tem falta de ar, ele tem alteração da pressão da frequência cardíaca, e aquilo é uma coisa de início súbito. Então você classifica as dores como tipo A, é aquela que é típica do infarto do miocárdio, B, aquela que pode ser provavelmente uma síndrome coronariana, vamos chamar de síndrome coronariana, e também é aquela onde ela não está relacionada a uma síndrome coronariana. Nós falamos síndrome coronariana porque estão envolvidos os 3 eventos que levam à diminuição da circulação nas coronárias. É o infarto agudo do miocárdio, a angina instável e aquele infarto que não é um infarto de repercussão imediata e importante. Não, doutor, eu queria até que o senhor explicasse de uma forma bem assim didática, por que acontece o infarto? É gordura acumulada na corrente sanguínea? O que é mesmo, assim, de forma bem didática? De forma bem didática, você tem o infarto agudo do miocárdio, que geralmente é o infarto fulminante, aquele infarto onde ele tem uma placa de ateroma, uma placa de gordura na parede do vaso, essa placa sofre uma fissura e começa a sangrar aquele local. O organismo tem um mecanismo de defesa onde ele junta as plaquetas, junta os fatores de coagulação e vai formar um coágulo organizado. Só que esse coágulo organizado está dentro de uma coronária e dentro dessa coronária ele vai interromper o fluxo sanguíneo. Então esse é o infarto com supra-DST, é aquele infarto que ocorreu por causa de uma fissura numa placa de ateroma, e esse infarto do miocárdio, ele precisa haver uma desobstrução rápida daquilo, porque ele está dentro de uma artéria que está levando sangue, está levando oxigênio e nutrientes para as células do músculo cardíaco daquela região. E se ficar muito tempo até você conseguir reperfundir, você vai lesando cada vez mais células, cada vez mais aquele músculo vai sendo lesado, e depois o paciente pode sobreviver, mas se tornar um doente crônico, onde o coração dele já não tem aquela força de contração que tinha, e ele evolui para um quadro de uma insuficiência cardíaca crônica. Você tem aquele infarto onde o paciente tem uma dor não tão intensa, ela aparece, mas não é tão intensa. A lesão dele já é uma lesão de menor proporção, já não está pegando um tronco de artéria, é uma lesão subendocárdica, e que está ligada àquela obstrução crônica da coronária e que com o tempo vai aumentando. Quando ele tem uma necessidade de uma demanda maior, ele tem aquele sintoma de dor. Você também tem
aquela dor pré-cordial do paciente, que você pode ter um vasoespasmo coronariano. Pessoas que usam drogas ou que usam substâncias adrenérgicas, a nicotina, o uso de cocaína, essas coisas, pode dar um vasoespasmo na coronária, a pessoa ter a dor, ter até um eletrocompatível, mas depois aquilo relaxa o vaso e não tem obstrução. Existem os infartos silenciosos, aqueles infartos que aparecem, que a pessoa tem tão lentamente, e ela geralmente é um diabético, que é um vasculopata também, e já tem alguma idade, que ele não tem sintoma nenhum. E você vai pegar os sinais que ele já teve um infarto no eletro que ele fez. Então, cada pessoa vai ter o seu sintoma específico e conforme o tipo de infarto, você tem uma conduta diferente em relação ao paciente. E nesses casos, creio eu, claro, que a rapidez no socorro é fundamental. Em um desses casos tem o uso do trombolítico, esse caso do coágulo. Queria que o senhor explicasse também pra gente, doutor. É isso. Então, veja bem, dos infartados, em torno de 50% dos pacientes não chegam aos hospitais. Ele tem óbito pré-hospitalar, eles morreram de morte súbita. A maioria deles tem morte súbita, ou por ruptura de miocárdio, ou por ruptura de musculatura, ou por uma fibrilação ventricular, que você precisa dar um choque nele. Então você vai em muitos locais coletivos, aeroportos, supermercado, tudo, tem sempre uma maquinha na parede, em cima tem um aparelhinho chamado DEA, que é desfibrilador elétrico automático. Se você pegar uma pessoa que teve um mal súbito, caiu e não tem pulso, se você souber manipular ou alguém souber manipular, liga o aparelhinho nele. Se ele estiver tendo uma fibrilação ventricular, o aparelhinho vai identificar, o aparelhinho vai dar o choque e vai tirar ele daquela fibrilação ventricular. Aí são os 4 minutos preciosos. Se isso acontecer nos primeiros 4 minutos, você tem chance de salvar essa pessoa sem sequelas. Por isso, todo local de aglomeração existe essa ideia que é um desfibrilador automático, que é para dar uma chance do paciente de sobreviver a isso. Os infartos que aparecem na faixa dos 55, 65 anos de idade, que são a maioria dos casos, os homens aparecem um pouco mais precoce, por volta dos 50 a 55 anos de idade. Nas mulheres vai aparecer mais tarde, depois da fase de menopausa dela. A incidência de infarto é 70% em homem, 30% em mulher. Dos pacientes que chegam vivos ao hospital, de todos que chegaram, a maioria do obituário, 80% do obituário é nas primeiras 24 horas. Então, toda vez que um paciente infartado chega no hospital, ele precisa ter reconhecimento rápido de que ele está tendo um quadro de síndrome coronariana. Uma vez ele tendo esse quadro de síndrome coronariana, ele precisa fazer um eletrocardiograma para você identificar se ele está tendo um quadro de angina, se ele está tendo um quadro de uma lesão subendocárdica, que seria um infarto de evolução mais lenta crônica, ou se ele está tendo esse infarto onde o coágulo obstruiu esse vaso e ele precisa de uma intervenção imediata. Doutor, período do frio, realmente, o risco de infarto é aumentado? É aumentado. Que no frio você tem que os vasos contraem. Então, os vasos contraindo, seu coração bomba o sangue. Quando ele bomba, é para o seu vaso relaxar. Ele tchum, o vaso relaxa e mantém a pressão. Tchum, o vaso relaxa e mantém. No frio fica contraído, aumenta o trabalho cardíaco, a perfusão, a quantidade de sangue que chega nos tecidos também é diminuída. E no frio todo mundo fica em casa quietinho, parado. Isso daí é muito mal para a circulação. Quanto mais a gente caminhar e movimentar, a gente ajuda a parte circulatória. Então, quando tiver com muito frio, em vez de colocar muito casaco, vai caminhar bastante, melhora essa circulação, que esquenta mais e tem um efeito muito melhor do que você ficar quietinho embaixo das cobertas. Doutor, além da diabetes que foi falado aqui, quais são os fatores de risco, né, para o coração? Qual o estilo de vida que a pessoa precisa adotar para que o seu coração aí dure por longos anos? Então, veja bem, inclusive já tem um evento que atualmente os casos de infarto do miocárdio estão pegando pessoas mais jovens. Basicamente você tem o diabetes de longa data. O diabetes de longa data é uma doença que ataca os vasos, da retina, do coração, do rim, de todos os locais. Então o diabético é um forte candidato.
O hipertenso, principalmente aquele hipertenso, quando ele acha que ele só toma o remédio quando a pressão está alta. Se a pressão está boa, ele não vai tomar o remédio. E aí fica o sobe e desce de pressão, sobe e desce de pressão. E isso lá lesa a camada interna dos vasinhos e acaba ajudando a ter lesão vascular. Os pacientes que têm gordura alta no sangue, os dislipidemias, onde os depósitos de gordurinha vão ajudar a formar essas placas também. Os fumantes, cada vez que ele fuma, cigarro foi moda. Quando era moleque eu também fumei porque achei que era bonitinho. Hoje cigarro é veneno. Cada vez que você traga, a nicotina contrai os seus vasos e relaxa, contrai os seus vasos e relaxa. Então os vasos fininhos vão sendo todos lesados pelo uso do cigarro. A incidência de infarto é muito grande, além do que a incidência de câncer também em fumantes é muito grande. Então, o cigarro, hoje em dia, aquilo que era moda, hoje a gente considera veneno. A vida sedentária. Quando você movimenta, você pisa, você está bombando o seu sangue, você está ativando sua circulação. Pega a sua casa, vai viajar e deixa um ano fechado. Quando você abre a torneira, sai um monte de sujeira da torneira ou está entupido. É a mesma coisa. Se você todo dia usa ela sai sempre limpinha. Então, o melhor tratamento da parte vascular que uma pessoa pode fazer é caminhar pelo menos 20 a 30 minutos todo dia. Cada vez que ele pisa, ele está bombando o sangue, ele está ativando a circulação dele. Então, o melhor remédio que existe para quem tem algum problema circulatório é caminhar pelo menos 30 minutos todos os dias. Não vale andar de chinelinho arrastando o pé. O que vale é o pisar e tirar o pé. Tem que andar de verdade, né? Andar de verdade. Se for que nem soldadinho, melhor. A obesidade não é o peso. A obesidade é igual à vida sedentária. A vida sedentária, sua circulação é mais lenta. Você dobra a perna, você está dobrando o vaso aqui, está dobrando no joelho, está dobrando num monte de lugar. Sua circulação também é pior. Quem é obeso é a mesma coisa que colocar 60 quilos, 80 quilos nas costas e andar todo dia com aquilo. Ele está forçando o trabalho cardíaco também. Então, a obesidade pesa muito no sentido do sobrepeso e do sedentarismo da pessoa. O consumo de alimentos processados, de alimentos com alto teor de gorduras, que vão ajudar a lesar os vasos. A falta do consumo de frutas, verduras, legumes, de fibras vegetais, que são extremamente saudáveis e te ajudam, inclusive, no controle do colesterol e do triglicérides. E tem gente que acha que o prazer dele é comer na vida. Eu acho que o prazer nosso tem que ser qualidade de vida. Então o doce pode ser uma delícia, uma maravilha. Eu vou comer uma colherinha e mais nenhuma. O outro vai e come um bolo inteiro de uma vez. Então a gente precisa medir aquilo que a gente faz. Se nós nos cuidarmos bem, nós teremos qualidade de vida. Morrer todo mundo vai morrer, mas é melhor morrer com saúde, não sofrendo. Então a gente precisa de todos esses, tirar esses fatores de risco que são, que eu digo, removíveis. E tem aqueles que não são removíveis. Tem caráter familiar, tem gente que tem distúrbio de coagulação com facilidade de formação de coágulo. Então, esses daí já não são passíveis de você controlar. Doutor, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a participação do senhor. Nós ficamos por aqui em mais um episódio do SaúdeCast São Paulo. Peço para que você curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Até a próxima.